Hoje eu recebo meninas, mulheres ali que vivem ou viveram coisas parecidas que eu vivi. E eu olho e eu falo, meu Deus, não tem como, né, eu não ter amor, misericórdia, abraçar essa vida, porque o que o Senhor fez em mim foi, assim, transformador. Então eu olho pra elas e eu me vejo e eu falo, muitas delas eu falo, não, a gente vai vencer, a gente vai até o fim. Então, graças a Deus que esse momento, né, que nós vivemos assim, distantes, o momento que nós separamos, assim, Deus pôde trabalhar em nós, né? Nós permitimos o trabalhar de Deus, né? Não lutamos contra a vontade de Deus na nossa vida. Então, todas as vezes que eu olho para esse tempo, né, que foi um tempo difícil, eu vejo o que Deus fez. Então, eu olho para essas pessoas e falo, se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. E a gente também entende, né, pastor, assim, normalmente quando chega essas pessoas, assim, machucadas, feridas, não importa qual seja o motivo dessas dores, mas quando a gente passa por isso, você tem como bater no ombro da pessoa e falar, sim, eu sei o que você está sentindo, né? E isso se torna mais fácil, você lidar com essa situação, passa também uma segurança para a pessoa querer ajuda. Né? Porque quando a pessoa chega machucada, frustrada, e você não sabe, Fala, meu Deus, falar para essa pessoa bem dificilmente vai depositar uma confiança na gente, assim, para poder se abrir, para poder aceitar a restauração para a vida dela. Tem uma canção que eu gosto muito, o autor fala, amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Então, amar os discípulos de Jesus é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que ele fez na minha vida. Então, o senhor está falando sobre a pessoa machucada. Infelizmente, a gente vai pastorear uma igreja que foi machucada pela igreja passada, né? Por conta da religião, roupa, cabelo, todas aquelas coisas antigas. Os nossos pais da fé, apesar de terem muito amor no coração e muita boa vontade, não tinham o nível de informação que nós temos hoje. Então, algumas pessoas foram machucadas, né, pela igreja. Então, a gente recebe um público extremamente complexo e difícil, né? Hoje em dia, eu estava até conversando isso com alguns amigos pastores. Quem é pastor, ele tem vergonha de chegar no lugar e falar que ele é pastor, porque ele já vai sofrer um preconceito referente a isso. Na igreja, eles têm vergonha de fazer oferta, de falar sobre dízimo, que são coisas que machucaram muitas pessoas no Brasil. Então, a gente trabalha com esse público hoje. Então, o que eu faço? Eu vou mostrando para eles o evangelho de Jesus que eles nunca conheceram. Que o evangelho de Jesus não é da igreja católica, não é da igreja evangélica, não é dos pentecostais, não é dos batistas, é o evangelho. Isso são meios de entrega, né? Que é um contexto totalmente diferente. Então, assim, eu já evangelizei pessoas que eu chego na pessoa e eu ando totalmente diferente de um pastor convencional. Então, ele não vai imaginar que eu sou pastor. Então, eu tô conversando com a pessoa, ela fala assim, não, eu não gosto de crente. Eu falo, eu também não gosto de crente. Mas por que você não gosta? Não gosto, não, eles são muito chatos, eles enchem o saco. Por isso eu estou te convidando para ser cristão. Verdade. Seguidor de Jesus, que ama almas, que ama vidas. Então a gente tem um público muito difícil de se tratar, né? Muito machucado. Sim. Por isso o encontro com Deus é muito importante, que a gente trabalha com cura na alma, trabalha com libertação, trabalha mostrando uma nova visão, um novo direcionamento, que na verdade não é novo, né? Célula nasce em Atos dos Apóstolos, né? E a gente só restaura aquilo que foi do início, né? Então é um público difícil, complexo, mas é o público que o Senhor nos deu, então a gente não reclama, a gente trabalha, né? Igual o Senhor começou, abriu falando que vocês estão sempre ocupados, a gente trabalha muito, sabe? E a nossa missão é ganhar muitas almas para Jesus. Esses dias a gente estava dentro do carro, eu, ela e os meninos, e aí eu tava contando para eles que chegar no céu nós vamos receber uma coroa, e nessa coroa vai uma pedrinha para cada alma que você ganhou para Jesus. Aí o meu filho mais velho falou, pai, na sua você já vai colocar bastante, né? Você já ganhou muitas almas. Eu falei, é pouco, Davi. Não, pai, você já ganhou muitas almas. Eu falei, não, é pouco. Cada um nesse carro aqui, que tá dentro desse carro, tem que ganhar no mínimo 10 mil almas para Jesus. Aí eles, meu Deus. É muito. A gente precisa trabalhar muito, muito mais. O pastor Tiago Miranda,
perguntou: pastores, como foi para vocês tratarem os primeiros discípulos? Tiveram muita dificuldade? Vai, Laura, você primeiro, que eu tô falando muito. Só foi comentar, só o pastor fala. Eu acho que dificuldade não é a palavra Certo, em si. Ou é? Responde você, depois eu respondo. Porque pro Lucas... Não, eu vou falar sobre mim. Porque pro Lucas sempre foi muito mais fácil. Pra ele sempre foi muito mais fácil. Lidar, desenvolver e tudo mais. Pra mim, eu sempre tive vários bloqueios. Né? Ele foi pastor primeiro, eu me tornei pastora depois. Então, assim... Fui aprendendo na caminhada. Mas... Eu acho que dificuldade não é a palavra, não. A gente via ali os primeiros discípulos como amigos... Filhos, pessoas da família mesmo. Sim. Então a gente trazia pra nossa realidade, né? Como a célula tava dentro da nossa casa, né? A gente ficava ali, né? O Lucas ficava até tarde com os meninos, às vezes eu até deixava eles lá, ia dormir. Então a gente trazia eles pra nossa realidade, ia lá pra dentro de casa, ficava ali com a gente, tinha o dia a dia, né? Como Jesus fazia. Né? Jesus caminhava. Então eu acho que a forma mais fácil de discipular alguém é você trazer ela pra tua vida. Então a gente fez isso. Trouxe as pessoas pra nossa vida. Trouxe essa pessoa pra nossa vida. E aí, a partir daí a gente foi vendo, né? Quando comecei a encontrar dificuldade em um discipulado ou outro, né? Que às vezes alguém me trazia um problema e eu não sabia como aconselhar essa pessoa. Eu orava, né? Falava, Deus, me orienta, me ajuda. E o Espírito Santo sempre nos conduzia da melhor maneira. Graças a Deus, essas pessoas estão com a gente até hoje. Que bênção. Na minha primeira célula, né? São os nossos pastores hoje. Pessoas que caminham com a gente. É que a igreja tem 4 anos, mas a célula nasceu antes, né? Então a gente tem de 5 a 6 anos de história com eles, né? E eu acho que dificuldade não é a palavra correta. Mas a gente teve momentos de aprendizado, né? Aprender com eles aprenderem com a gente. E eu acho assim que todo mundo que está nos assistindo agora, está nos ouvindo, e é pastor, e lidera, e discipula, eu acho que toda vez que você receber alguém para cuidar, a primeira coisa a gente pensar é que essa pessoa que está confiando o coração dela na nossa vida, ela nos ama e está nos honrando muito. Então é uma honra muito grande, né, cuidar dos discípulos de Jesus, né? Eu falo para os meus filhos em casa que o meu cargo, pastor, ele é mais importante do que o presidente da República. Sim. Ele é mais importante do que o presidente da República da América, por exemplo. Que ele vai ficar 4 anos, no máximo 8. Né? Se for muito ditador, igual alguns do Brasil, 16. Né? Porém, não é eterno. O trabalho que ele realiza não é eterno. O nosso é eterno. Então tem uma frase que eu gosto muito que é: o melhor salva-vidas é aquele que salva uma vida do tormento eterno.